bem, aos pouquinhos, vai acordando, né, para isso. Vou pedir ao Misael que coloque na tela uma publicação no X do Kim Paim. Eu vou ler o que o Kim Paim publicou no X. Ele publicou: estou me esforçando a não criar esperanças, mas a Globo está espancando o Lula sem parar. Não me iludam, não me façam acreditar que a Globo está desembarcando. O Kim Paim se referia a um comentário do Daniel Souza, que está aí na foto, né, comentarista de economia da Globo News, e o Daniel disse o seguinte: estamos falando de um governo que está tendo problemas fiscais evidentes. Dentro desse contexto de orçamento absolutamente sob pressão, aparecem pautas como o reajuste da elite do funcionalismo. O governo brasileiro é uma máquina de desigualdade. Eu até abri aqui no meu celular a manchete da coluna da Miriam Leitão, no Globo, e é a seguinte, exatamente: inflação está baixa, mas população sente o peso dos preços. Entenda a diferença entre os números e a percepção. Gerson, consegue explicar? Não consigo explicar, mas eu vejo que talvez a Miriam seja uma das últimas, ou a retardada, né, nessa mudança de comportamento em que muitos já começam a abandonar o barco e ela, como uma pretensa analista de economia, ela deveria, pelo menos, ter o mínimo de honestidade intelectual de reconhecer o que está acontecendo. Por incrível que pareça, quando tem aquela fala do Lula ali, falando para o Haddad que ele tinha que ler menos livros, né, e se dedicar mais à articulação política, na verdade o Lula ele já vem com uma série de críticas, ou recebendo uma série de críticas do próprio sistema do mainstream jornalístico em relação, por exemplo, às declarações que ele fez na política externa, né? Temos ali o caso daquele número, né, de crianças da faixa de Gaza, que ele fez referência ali, que dava 4 vezes a população total da faixa de Gaza, só de crianças que ele falou que existia ali. Mas existe uma série de outras declarações dele, e eu já percebi que alguns dos analistas, eles começam a dizer que o Lula... E aí, Rodrigo, vê que coisa, né? Essa comparação, esse delay de 2 anos aqui com os Estados Unidos. Eu já vi muita gente falando que o Lula ele já está meio senil, que ele já não está falando coisa com coisa, que ele já critica até mesmo o Haddad e o vice-presidente, e ele, ora, fala uma coisa e cai em contradição, os números. E aí eu me lembrei de uma frase do Olavo de Carvalho, que é impressionante a capacidade, a acuracidade dele nas previsões. Olha só o que o Olavo falou. Quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para a doença mental pura e simples. E ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Isolem-no e ele ruirá como um castelo de areia. Eu não sei, mas essa profecia do Olavo parece que começa a se concretizar. Costa, bom, o Olavo é um gênio, né? Um gênio. Faz muita falta, mas continua vivo. Costa, é aquela história, né? Quem acreditou num Lula, né, mais comedido, mais equilibrado, né, menos apegado ao Estado, mais liberal, talvez, né, ou num Lula democrático, né? A gente sabia que não apareceria alguém assim. Ninguém é capaz de uma transformação tão completa, né, de estar indo numa direção e mudar completamente, ir na direção oposta e se mutar ali, né? Não tem como, quer dizer, não havia como mudar dessa maneira. Eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Para mim é um dos pontos mais importantes que o Brasil precisa digerir, precisa de reflexão para não repetir certos erros. Eu tenho muito mais implicância com tucanos de mercado que fizeram L do que com o próprio PT. Eu tenho muito mais implicância com o João Amoedo, que ajudou a fundar o Partido Novo e fez o L, do que com o Lula, que eu já conheço e sei o que espero, ou o Dirceu, né? Eu tenho muito mais implicância com a turminha do MBL do que com a turma do PSOL, que eu sei exatamente o que quer e sempre defendeu aquilo.
Eu acho que não dá nem para falar em estelionato eleitoral. O Lula não apresentou o plano dele. Agora, o Lula Mandela, pacificador com Armínio na economia, nunca existiu, nunca foi vendido. Foi uma criação de ala da imprensa e dos próprios tucanos que assinaram cartinha de democracia com o empresário. Nunca o Lula falou isso. Nunca ele disse: eu vou ser pacificador, Mandela e responsável liberal na economia. Nunca. Isso não existiu. Não dá nem para colocar na conta de um estelionato. Ou seja, o fenômeno que tem que ser avaliado e digerido é o do isentismo. É o fenômeno do tucanismo petista. Porque, no fundo, Lacombe, eu não tenho a menor dúvida, nenhum deles veio em praça pública pedir perdão. Ah, você não vai perdoar esse pessoal? Eles não querem perdão. Eu não tenho a menor dúvida que, se houvesse uma nova eleição hoje, eles iam fazer o L de novo. Então, esse fenômeno tem que ser absorvido, porque é o fim do teatro das tesouras, é entender que tucano nasceu para ser camisinha de comunista, como diria o Olavo de Carvalho, né? É entender que eles são oportunistas, não estão nem aí para o Brasil, só pensam no espaço político ou de poder deles, ou de grana, sei lá. Ou que a ojeriza, o nojinho estético ao Bolsonaro é tão grande que faz eles ficarem cegos e preferirem o Lula e o Haddad ao Bolsonaro com o Paulo Guedes. Porque esse fenômeno foi o que deu a vitória ao Lula, no fundo. Além de questões que eu não vou entrar aqui, que são tabu, né? Hoje o Sérgio Tavares falou no Congresso, desceu a lenha nisso. Não precisamos nem entrar na questão de urna eletrônica, tá, gente? A manipulação toda do próprio TSE, da imprensa, o viés do nós derrotamos o bolsonarismo, né? Do sistema. Mas olha, Lacombe, isso é da maior gravidade. Foram 5 milhões de votos nulos, por exemplo, se eu não me engano. O Renan Santos, líderzinho do MBL, elogiou os votos nulos todos. Se tivessem votado no Bolsonaro, não tinha o Lula hoje, que eles fingem